Segundo livro de Crônicas, capítulo 23. No 7º ano, o sacerdote Joiada tomou coragem e mandou chamar 5 oficiais do exército: Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maaseias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Joiada conseguiu convencê-los a ajudá-lo. Então, eles foram por todo o país e voltaram, trazendo para Jerusalém os levitas e os chefes das famílias de todas as cidades de Judá. Todos se reuniram no templo e fizeram um acordo com Joás, o filho do rei. E Joiada lhes disse: aqui está o filho do rei, e é ele quem deve ser rei, de acordo com a promessa que o Senhor Deus fez a respeito dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: uma terça parte de vocês, levitas e sacerdotes, que estão de serviço no sábado, guardarão os portões do templo. A outra terça parte ficará de guarda no palácio, e a outra terça parte ficará no portão do alicerce. O povo se reunirá nos pátios do templo. Ninguém deverá entrar no lugar santo, a não ser os sacerdotes e os levitas que estiverem de serviço. Eles poderão entrar porque foram consagrados. Todos os outros devem ficar do lado de fora, como o Senhor Deus manda. Os levitas, com as armas na mão, ficarão em volta do rei Joás e irão com ele a qualquer lugar onde ele for. Qualquer pessoa que entrar no lugar santo será morta. Os levitas e o povo fizeram tudo o que Joiada ordenou. Cada oficial reuniu seus homens, tanto os que estavam de serviço no sábado, como os que saíam, pois Joiada não deixou que fossem embora os que estavam saindo do serviço. Ele entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido feitos do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Em seguida, pôs por toda a frente do templo os soldados armados com espadas para protegerem o rei. Então levaram Joás para fora, colocaram a coroa na cabeça dele e lhe entregaram uma cópia do testemunho. Assim ele se tornou rei. Joiada e os seus filhos o ungiram, e todos gritaram: viva o rei! A rainha Atália ouviu os gritos do povo, que corria e dava vidas ao rei. E foi até o templo, onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna, na entrada do templo. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Os cantores do templo, com os seus instrumentos musicais, estavam dirigindo os cânticos de louvor, em sinal de respeito. Atalia rasgou as suas roupas e gritou: traição, traição! Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo, e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas, e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então eles prenderam e levaram para o palácio. E ali no portão dos cavalos ela foi morta. O sacerdote Joiada fez um acordo com todo o povo e com o rei Joás, pelo qual eles seriam o povo de Deus, o Senhor. Então o povo foi até o templo de Deus, Baal, e o derrubou. Eles quebraram os altares e os ídolos, e ali, em frente dos altares, pegaram Matã, o sacerdote de Baal, e o mataram. Joiada pôs os sacerdotes e os levitas para tomarem conta do serviço do templo. O rei Davi os tinha
organizada em grupos para apresentarem os sacrifícios a Deus, segundo está escrito na lei de Moisés, e para cantarem e louvarem de acordo com as instruções de Davi. Joiada pôs guardas nos portões do templo para impedirem que qualquer pessoa impura entrasse na área do templo. Aí Joiada, os oficiais e as altas autoridades, os governadores e todo o povo levaram o rei do templo para o palácio. Entraram pelo portão principal e o rei se sentou no trono. Todos estavam felizes e a cidade ficou calma, pois Atalia tinha sido morta. 2 Crônicas, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 40 anos em Jerusalém, e a sua mãe se chamava Zíbia, e era da cidade de Berseba. Quando o sacerdote Joiada vivia, Joás fez o que agradava a Deus, o Senhor. Joiada arranjou para Joás 2 esposas que lhe deram filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer concertos no templo. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão pela cidade de Judá e recebam o dinheiro que o povo deve dar para pagamento do concerto que são feitos todos os anos no templo, e façam isso logo. Mas eles não se apressaram. Então o rei mandou chamar o grande sacerdote Joiada e perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, mandou cobrar do povo para pagar as despesas da tenda da presença de Deus? Atalia, aquela mulher má, e os seus seguidores haviam estragado o templo e tinham usado os objetos sagrados do templo na adoração do deus Baal. O rei mandou fazer um cofre que foi colocado perto do portão do templo, do lado de fora. Então anunciaram pela cidade de Jerusalém e pelo país inteiro que o povo deveria trazer a Deus, o Senhor, o imposto que Moisés, servo de Deus, havia mandado cobrar. Quando eles estavam no deserto, os chefes e todo o povo vieram alegres e puseram o dinheiro no cofre, até que ficou cheio. Todos os dias os levitas levavam o cofre aos funcionários do rei, e quando eles viam que estava cheio, os secretários do rei e o representante do grande sacerdote vinham, tiravam o dinheiro e levavam o cofre de volta para o templo. Assim ajuntaram muito dinheiro. O rei e Joiada entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho do templo. E eles contratavam pedreiros, carpinteiros e pessoas que trabalhavam com ferro e bronze para fazer os concertos no templo. Todos puseram mãos à obra e trabalharam tão bem que o templo acabou ficando como era quando tinha sido construído. Ficou até mais forte do que antes. Quando terminaram o trabalho, levaram o rei e a Joiada o ouro e a prata que haviam sobrado. Eles usaram esse ouro e essa prata para fazer os objetos usados para o culto no templo, e para os sacrifícios, e também para fazer vasilhas e outros objetos. Enquanto Joiada viveu, os sacrifícios foram oferecidos no templo todos os dias. Joiada viveu muito, até ficar bem velho. Ele morreu aos 130 anos de idade e foi sepultado junto com os reis na cidade de Davi, por causa do bom serviço que havia prestado ao povo de Israel, a Deus e ao templo. Depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele em sinal de respeito. E o rei concordou com o que eles disseram. Aí o povo parou de ir ao templo para adorar ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e começou a adorar os postes da deusa Aserá e outros ídolos. Por causa desse pecado, o Senhor ficou irado com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Mas o Senhor mandou profetas a fim de avisarem o povo que voltassem para ele. Porém, o povo não deu atenção a eles. Aí o Espírito de Deus veio sobre Zacarias,
filho do sacerdote Joiada. Então ele ficou de pé num lugar alto e disse ao povo: essa é a mensagem de Deus, porque desobedeceram. Essa é a mensagem de Deus, porque desobedecem aos mandamentos de Deus, o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês. Vocês abandonaram o Senhor e por isso Ele também os abandonará. Algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias e, obedecendo a ordem do rei, o mataram a pedradas no pátio do templo. O rei nem pensou no serviço fiel que lhe havia prestado Joiada, o pai de Zacarias. Matou o filho dele. Zacarias, ao morrer, disse: que o Senhor Deus veja isso e acerte as contas. Durante a primavera, naquele ano, o exército sírio invadiu a terra de Judá e atacou a cidade de Jerusalém. Mataram as altas autoridades do país e mandaram para o rei da Síria, em Damasco, tudo o que levaram do país. O exército sírio era pequeno, mas o Senhor Deus deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, que era muito maior, pois os judeus haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Joás havia sido gravemente ferido depois que os sírios foram embora, pois oficiais de Joás fizeram uma revolta contra ele e o mataram enquanto ainda estava de cama. Eles fizeram isso para se vingar da morte do filho do sacerdote Joiada. Joás foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos do rei, pois homens planejaram a morte dele. Zadab, filho de Simeate, uma mulher da terra de Amon, e Jeozabate, filho de Zinrite, uma mulher da terra de Moabe. No comentário sobre o livro dos reis, estão escritas as histórias dos filhos de Joás, as muitas profecias que foram feitas contra ele e a história de reconstrução do templo. Amazias, filho de Joás, ficou no lugar dele como rei. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Joadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, mas não foi sincero. Logo que se firmou no poder, ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não mandou matar os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia ordenado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa do crime cometido pelos filhos, nem os filhos por causa dos crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima, das tribos de Judá e de Benjamim. Ele os organizou em grupos de 1000 e de 100, segundo as famílias a que pertenciam, e os pôs debaixo do comando de oficiais. Eram 300.000 homens. Todos eram soldados corajosos e experientes, armados com lanças e escudos. Além deles, Amazias contratou 100.000 soldados de Israel por uns 3.400 quilos de prata. Mas um profeta foi falar com Amazias e disse: ó rei, não leve esses soldados, pois o Senhor Deus não está com eles, esses homens do reino do norte. Mas se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, pois ele tem poder para dar a vitória ou a derrota.
Amazias perguntou: mas o que vai acontecer com toda aquela prata que paguei para que os soldados de Israel lutassem do meu lado? O profeta respondeu: o Senhor Deus pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias mandou os soldados do reino do norte de volta para casa, e eles foram embora, furiosos com o povo de Judá. Amazias tomou coragem e foi com seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 edomitas. Outros 10.000 foram presos pelos soldados de Amazias e levados até o alto de um rochedo. Dali eles foram jogados e morreram esmigalhados lá embaixo. Enquanto isso, os soldados israelitas que Amazias tinha mandado embora atacaram a cidade de Judá, que ficavam entre Samaria e Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram consigo muitas coisas. Além de ter derrotado os edomitas, Amazias voltou para Jerusalém, trazendo consigo os ídolos deles. Ele fez desses ídolos os seus próprios deuses e os adorou e queimou incenso. O Senhor Deus ficou irado com Amazias e enviou o profeta que lhe disse o seguinte: porque o Senhor está adorando esses deuses estrangeiros que não puderam salvar o povo deles nas mãos do Senhor? Mas o rei interrompeu dizendo: desde quando eu coloquei você como meu conselheiro? Cala a boca, senão eu vou mandar matá-lo. O profeta se calou, mas antes disse: eu sei que Deus decidiu destruí-lo, pois o Senhor fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, o rei Amazias mandou mensageiros ao rei de Israel, Jeoás, que era filho de Jeocás e neto de Jeú, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim: uma vez um espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas, e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fome e fique em casa, para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo. Mas Amazias não quis atendê-lo, pois era da vontade de Deus que Amazias e o seu povo fossem presos pelos seus inimigos e terem adorado os deuses dos edomitas. Então o rei Jeoás saiu com seus soldados e lutou contra Amazias em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Jeoás prendeu Amazias em Bet-Semes e o levou para Jerusalém, onde derrubou as muralhas da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo que estavam sendo guardados pelos descendentes de Obed-Edom e todos os tesouros do palácio, e também levou reféns e levou para Samaria. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeoás, filho de Jeocás. Todas as outras coisas que Amazias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se revoltou contra Deus, o Senhor, houve uma conspiração em Jerusalém para matá-lo, e por isso ele fugiu da cidade de Laquis para a cidade de Laquis, mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Olá, eu sou a pastora Neuza e quero orar pela sua família. Querido Deus e Pai, neste momento o Senhor quer apresentar a família de cada ouvinte. Que o Senhor possa, Pai querido, visitar cada um, repreendendo todo o mal, libertando,
curando pela tua imensa bondade e misericórdia. Que o Senhor possa alcançar a cada ouvinte neste momento, Pai. E assim, Pai, eu entrego tudo nas tuas mãos e quero aqui te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.